Meus caros paroquianos e paroquianas, nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia. Então, eu pretendo, neste mês, fazer 6 pequenos vídeos para vocês, um pouco sobre a Carta aos Gálatas, que é o objeto de estudo na Igreja Católica do Brasil, neste mês de setembro. Então, se trata da Carta aos Gálatas. Uma carta cuja autenticidade paulina não é colocada em dúvida. São 6 capítulos muito densos do ensinamento de São Paulo. No início da carta, Paulo dá a sua credencial. Quando ele diz, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo, e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, não mandado por homens, e foi nesse sentido que ele fez o seu apostolado e exerceu a sua missão na região dos Gálatas. É uma região central, norte da atual Turquia. Segundo os Atos dos Apóstolos, Paulo passou lá 2 vezes. E o que é que ele quer ensinar nessa carta aos Gálatas? Ele quer chamar a atenção dos Gálatas aos novos evangelizadores que apareceram lá, colocando em dúvida o ensinamento que ele tinha dado anteriormente, fazendo exigências do cumprimento da lei dos judeus, que segundo o ensinamento de Paulo não é mais necessária, porque a nova lei em Jesus Cristo supera a lei anterior. Então, o que os Gálatas têm que observar é a lei de Jesus Cristo, que Paulo pouco a pouco vai lembrando, porque ele assim o ensinou. Então, que eles não aceitem um novo evangelho. Só há um evangelho, é o evangelho de Jesus Cristo, que foi aquele anunciado por Paulo. Então, de onde ele tirou esse ensinamento? Ele teve uma revelação pessoal. Ele não frequentou Jerusalém para ouvir dos apóstolos o que Jesus tinha ensinado. Na comunidade de Damasco, onde ele passou um bom tempo, como também na Arábia, assim diz ele recebeu a autêntica tradição daquelas comunidades e foi essa tradição que ele ensinou. Então, ele foi chamado para ser ministro da palavra e somente 3 anos depois da sua conversão, quando ele já tinha anunciado o evangelho por toda parte, foi que ele foi a Jerusalém e ali ele encontrou Pedro e Tiago, o primo do Senhor Jesus. E naquele momento ele, digamos, conferiu o seu ensinamento com aquilo dos 2 apóstolos. Aquele que em outro lugar da Escritura ele chama as colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Então eu peço a vocês que leiam neste primeiro momento, o primeiro capítulo da Carta aos Gálatas. Cada encontro nosso vai ser a respeito de um capítulo. Então, para este primeiro encontro, leia o capítulo 1 da Carta aos Gálatas. E até a próxima semana.